Os Jogos Olímpicos são eventos realmente incríveis e legais de assistir, mas sabia que parte disso foi criada pelos nazistas? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por historiador libertário, revisado por Coreia com K e JJ Liber e narrado por Peter Turguniev. Talvez você já tenha se perguntado como os jogos que antes eram apenas uma celebração da proeza atlética se tornaram um grande fenômeno de marketing global, diga-se de passagem, bem explorado pelos governos. Depois das Olimpíadas na Antiguidade e do início das Olimpíadas da Era Moderna, essa nova forma de fazer Olimpíadas começou de fato em 1936 na Alemanha, durante os Jogos de Berlim, 3 anos após Hitler se tornar chanceler, junto a uma tradição de abertura dos jogos que perdura até hoje. Nessa época, o país estava dominado por suásticas e suas ideologias supremacistas e segregacionistas estavam em voga entre os círculos intelectuais patrocinados pelo Estado alemão. Pela enorme obsessão do alto escalão nazista em disseminar a superioridade da raça ariana, investiram pesadamente no evento, e naquele ano ocorreu a mais grandiosa Olimpíada realizada até então. Porém, o resultado não agradou ao partido. Um dos heróis dos jogos foi o afro-americano e neto de escravos Jesse Owens, um homem de origem humilde que trabalhou como engraxate. Ele foi o primeiro atleta da história a conquistar 4 medalhas de ouro numa única Olimpíada, vencendo os 100 e 200 metros rasos, o salto em distância e o revezamento 4 por 100. Tal recorde colocou em xeque todas as teorias racistas que pregavam a eugenia. De fato, alguns historiadores sugerem que a Alemanha foi a sede do evento após uma série de subornos oferecidos aos membros do Comitê Olímpico Internacional, conhecido como COI. Os nazistas entendiam o esporte como uma ferramenta para preparar futuros soldados que precisariam ter aptidão e preparo físico necessário para o campo de batalha. Por isso, o governo valorizou muito o esporte e uma visão de sociedade atlética. A imprensa chegou a exigir que os competidores negros fossem impedidos de participar do torneio, o que deixou vários organizadores preocupados. Membros do Comitê Internacional, dispostos a entender as ideias do chanceler, solicitaram uma reunião pessoal com Hitler, o qual concordou com as exigências impostas para sediar os Jogos, pois sabia que as Olimpíadas seriam a oportunidade perfeita para promover a Alemanha e o nazismo no cenário mundial. Porém, após o boicote aos comércios judeus influenciados pela propaganda nazista, o Comitê Olímpico Internacional se viu numa saia justa, já que toda essa intolerância do governo e seus simpatizantes era totalmente inconciliável com a Carta Olímpica. Semanas depois, os membros do COI se reuniram em Viena para a conferência anual. Até então, vários jornais ao redor do mundo já haviam mostrado que os judeus estavam proibidos de praticar esporte na Alemanha. Diante desse cenário, a delegação alemã decidiu divulgar uma declaração pública na qual constava a seguinte informação: como princípio, os judeus alemães não foram excluídos das equipes nos Jogos da 11ª Olimpíada. Entretanto, isso não significava que os judeus participariam dos Jogos. Posteriormente, a delegação alemã ainda alterou esse texto original. No final das contas, as palavras de nada valiam, mas essa declaração cínica foi suficiente para satisfazer o COI. Por fim, o comitê votou de forma unânime para permitir os Jogos em Berlim, pois faziam de tudo para agradar a opinião pública. A grande exigência do líder alemão aos arquitetos e engenheiros das obras olímpicas era que o evento superasse tudo que já havia sido feito até então, mostrando seu caráter megalomaníaco. Os alemães acabaram construindo o maior complexo esportivo da história olímpica até aquele momento. O novo design monumental animou muito os organizadores, pois era isso que o COI tanto desejava que fosse feito, um engrandecimento do evento esportivo. E foi assim que Berlim, em 1936, marcou o começo de uma grande corrida arquitetônica. Toda a Olimpíada depois de então inclui a construção de um estádio monumental, de várias obras de grandes construções megalomaníacas até os dias atuais. Mas antes disso tudo acontecer, surgiu uma onda de protestos nos Estados Unidos
com o objetivo de fazer os alemães mudarem suas políticas e pressionar o COI a não realizar os jogos na Alemanha, caso nada mudasse. No entanto, o comitê americano, chefiado por Avery Brundage, se posicionou incisivamente contra o protesto, alegando que essa ação era um movimento organizado pelos judeus. Ele queria intimidar os judeus americanos, ameaçando-os com severas consequências. Assim, os proponentes do boicote exigiram que o chefe do comitê americano fosse à Alemanha para ver pessoalmente as políticas antissemitas e restritivas que condenavam os judeus a uma péssima vida de cidadãos de segunda classe. Como Brundage queria muito que os Estados Unidos participassem dos Jogos naquele ano, decidiu fazer a dita viagem e inspecionar o que estava acontecendo em setembro de 1934, 2 anos antes do início das Olimpíadas. Durante a sua visita de 6 dias, ele ficou entusiasmado e o passeio acabou por ser bem divertido e amigável. Foi a bons restaurantes, alguns clubes esportivos, nos quais alguns judeus eram permitidos frequentar. Todo regime autoritário visa criar uma boa imagem aos turistas mais importantes de outros países, a cúpula alemã não faria diferente. Por fim, a missão de inspeção acabou sendo mais nada do que uma farsa, já que os reais planos de Brundage eram participar do comitê e ter o poder na instituição. Nessa época surgiu uma nova onda de ataques a judeus na capital alemã. Um grupo de homens da SS espancaram algumas pessoas em plena luz do dia. Sem sombra de dúvidas, foi um ato brutal contra pessoas inocentes, num país que queria mostrar ao mundo ser avançado e civilizado, o que revoltou pessoas no mundo todo. No porto de Nova York, por exemplo, manifestantes invadiram o transatlântico alemão Bremen, no qual arrancaram a bandeira com a suástica e a jogaram na água como forma de repúdio. Pouco tempo depois, o membro americano do Comitê Internacional, Charles Cherrill, recebeu a missão especial de se encontrar com Hitler e fez uma proposta de nomear judeus simbólicos para a equipe alemã, uma saída para afastar os olhos dos críticos. Adolf rejeitou a princípio, mas recuou depois após longa conversa. Ele escolheu uma mulher judia, Helen Mayer, para fazer parte do time feminino alemão de esgrima. Helen não se encaixava no estereótipo racial dos judeus mostrado pelo partido. Ela estava mais próxima da raça ariana, aclamada pelos intelectuais da doutrina. Ela era loira, alta, tinha olho claro, tendo a aparência que Adolf admirava nos alemães. Assim, sua aparência acabou facilitando para a imprensa alemã esconder sua ascendência. A atitude de colocar ela como atleta da equipe alemã era apenas algo cínico e simbólico. Mesmo sendo ela uma atleta talentosa e vencedora, o governo a desprezou. Na primavera de 1936, as monumentais instalações olímpicas foram concluídas para os Jogos de Verão. O governo estava determinado em mostrar a superioridade atlética em todos os eventos possíveis. Para isso, prepararam um programa de treinamento que objetivava sugerir a superioridade racial dos arianos alemães sobre as democracias ocidentais. Talvez, para o ditador alemão e sua cúpula militar, o evento olímpico seria uma antecipação para a próxima guerra. Pode-se especular, considerando tudo que foi dito, que foram os Jogos de Berlim em 1936 que fizeram das Olimpíadas uma espécie de simulação de guerra entre as nações. 3 nadadoras da Áustria, as melhores do país, se negaram a participar do evento, o que causou um grande alvoroço. Todas eram judias e sabiam muito bem o que estava acontecendo na Alemanha. Como consequência, elas perderam suas medalhas ganhas em campeonatos anteriores e foram proibidas, daquele dia em diante, de fazerem parte da equipe austríaca e de participarem nas próximas Olimpíadas. No evento de abertura, foi feita uma corrida com a tocha desde as ruínas da antiga Olímpia, na Grécia, até Berlim, na Alemanha moderna. O objetivo para os organizadores alemães era de estabelecer um laço simbólico entre o arianismo e a Grécia Antiga. Esse rito de passagem da tocha foi um sucesso fenomenal e com certeza transformou totalmente a tradição dos Jogos Olímpicos, já que o Comitê Internacional viu isso como uma grande propaganda para os Jogos e passou a usar em todos os Jogos a partir de então. É triste saber que um evento tão legal de assistir
assistir tenha um passado sombrio como esse. Mais uma vez fica claro que colocar a responsabilidade sobre qualquer coisa nas mãos do governo sempre leva a prejuízos humanos e financeiros. O esporte é algo magnífico que transforma a vida de indivíduos das mais diversas idades e características físicas. Será muito gratificante ver a realização de um evento como esse longe das garras do Leviatã. Obrigado pela audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!